Amém? Amém. Nós conseguimos, porque em Filipenses ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Quando nós estamos confiando nele, ele nos dará graça para tudo. Podemos ter força, mas se Deus não permitir, nós não fazemos nada, né? Por isso no Salmo, o salmista Davi diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão é levantar de madrugada, comer pão de dores, né? Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiar a sentinela, né? E então nós sabemos que tudo dependemos de Deus. Damos a honra a Ele, a glória para Ele, tudo para Ele, porque de tudo que nós fizemos aqui, nós haveremos de prestar conta para Ele também. Deus não colocou o ser humano na terra para ele viver como quer e fazer o que ele bem quer. Ele pode até fazer isso, porque Deus deu livre-arbítrio. Mas nós entendemos pela mensagem do profeta que o eleito não tem livre-arbítrio, porque Deus traçou um plano, um caminho para o eleito. Ele pode até entrar pelo caminho do livre-arbítrio, mas chega um dia que Deus o chamará, porque consta nos registros de Deus, no livro da predestinação, que Deus colocou o seu nome ali, né? Agora o ímpio faz o que ele bem quer, né? Do jeito que ele quer, ele não agradece a Deus, não louva a Deus, não dá honras a Deus, mas nós sabemos que ele há de prestar conta disso, né? Por isso, o salmista Davi diz também, sabe, Salomão diz nos provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós temos o temor de Deus, então nós nos tornamos sábios para rejeitar o mal, desviar do mal, né? Não desejar praticar o mal, mesmo que formos tentados, mas nós olhamos para a cruz, olhamos para o Calvário e clamamos pelo sangue de Cristo e Ele nos livra de todo mal. Assim como diz a Bíblia, nós estamos confiando nas promessas de Deus, né? Nós não somos guiados por vista, mas nós somos guiados pela fé. Se nós fôssemos ser guiados pelo que nós vemos, nós não seríamos semente de Abraão. Então, 10 espias voltaram dali da terra e disseram: nós vimos, a terra é boa, mas nós vimos lá muito gigante. Nós vimos as muralhas, nós vimos um povo que para nós é incapaz de vencer. Mas tinha dois, Mombrand diz, dois predestinados, porque Mombrand diz que é 1 em 1 milhão, né? E ele diz: dois predestinados, nós somos mais do que capazes, porque Deus fez uma promessa. Amém. Amém? E assim, nós permanecemos firmes, porque Deus fez uma promessa. Que às vezes, se nós olharmos naturalmente, uma certa hora, o pensamento, a mente vai dizer assim, para desistir, que não dá, mas nós não estamos olhando para isso, né? Nós despedimos os maus pensamentos, a tristeza, a derrota, despedimos tudo, porque nós estamos lutando por algo que é duradouro, né? Então, o Brana diz numa mensagem que ele estava com o irmão no portão da entrada da casa dele, onde tinha cascalho das pedras, né? E o irmão abaixou assim, ajuntou uma pedra que tinha um fóssil de um peixe dentro, um peixe lá da pré-história, quem sabe há 1 milhão de anos atrás. E o irmão disse para o irmão Brana: o que o irmão acha disso? Ele disse: pois é, se um peixe desse ficou aí, quem sabe por 1 milhão de anos, dentro de uma pedra de cascalho, ele disse: quanto mais o sangue de Jesus Cristo, pela expiação, é capaz de nos salvar e levar para uma eternidade sem fim. O Brana disse: quem sabe daqui 100 anos essa pedra não vai existir mais, mas nossas almas se tornam imortal em Cristo. Durará por toda a eternidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nos preparando para viver nessa eternidade. Estamos sendo treinados e a nossa fé sendo elevada, porque o reino dos céus, por mais que somos predestinados, não é assim que nós somos predestinados, Deus pega e leva lá para o céu. Nós não cremos na doutrina batista, que uma vez salvo, sempre salvo, pode fazer o que quiser, glória a Deus, aleluia, eu estou salvo, Deus não me rejeita mais. Não. O Brana diz que quando nós somos salvos, as nossas atitudes em relação à palavra de Deus, os nossos atos, os nossos feitos, prova se nós estamos dando testemunho de uma vida que somos salvos, né? E assim, estamos nós lutando, né? Retroceder? Não, jamais. Mas prosseguir, como eu disse, nem que seja devagar.
aos poucos passos, mas nós prosseguimos sempre, né? Lutando, sabendo que aqui nós lutamos cada dia, e cada dia nós dependemos uns dos outros, né? Como está a sua mãe, irmã Maria? A minha mãe tá melhorando, tá bem, mas meu pai, quarta-feira, estava saindo para vir para a igreja, daí me chamaram lá, né, e eu acredito que seja no começo de um AVC. Daí ele não sabia o que estava fazendo, nada, sabe, estava bem perdido. Daí a gente chamou o SAMU, tudo, né. Daí só que a gente tem que agora levar ele para fazer um exame, tudo, para ver. Só que ele não lembra nada do que aconteceu. Que coisa, né? Foi feio o negócio. É que Deus use de misericórdia, né? Então nós estamos vivendo esse um tempo, né? Um tempo que nós vemos bastantes enfermidades, né? Tipos de enfermidade, mais essa do corona, né? Que amedronta, né? As pessoas, muito menos, né? Porque não é brincadeira essa coisa, né? Mas nós estamos confiando em Deus, né? Que Ele é o nosso livramento. E até mesmo a vacina, se alguém perguntar para mim, toma vacina ou não toma, eu falo para tomar, porque tem muita gente falando mal da vacina, que a vacina é isso, que a vacina é aquilo outro. Se tiver que dar reação, ela dá mesmo. Mas nós sabemos que existem muitas vacinas, que já foi feito pelos cientistas, os médicos, e está por aí. E nós tomamos, sem questionar se elas é boa ou não é, e nós tomamos. Nossos filhos tomam desde pequeno, quando nasce tomam umas 4 ou 5, acho que por aí, né? E ninguém fala nada. E essas vacinas também não tem problemas, tem crianças que dão problema por causa de vacina, só que é uma porcentagem pequena. Mas essa aí do corona é o seguinte, né? No meu ver, essa é o seguinte: se ela dá reação em alguém, nós tomamos com fé, porque a Bíblia diz que se mesmo que nós tomar alguma coisa mortífera, nenhum dano nos causaria. Marcos capítulo 16. Né? Então, a vacina ela não imuniza 100%. Mas se a pessoa que tomar a vacina, com a imunidade que a vacina dá, a chance da pessoa morrer é quase zero por causa do vírus. Então, se a vacina mata, igual eles dizem aí, né? E um pouco, acho que é inventado, não é? Pode ir lá que de cada 100 mil pessoas pode morrer 1, 2, 3, sei lá quantos morrem, né? Mas no final de tudo veio para ajudar, né? Então, até mesmo o membranizado, qualquer remédio que você tomar, você tem que tomar com fé que o remédio vai melhorar a sua saúde. Seja lá qual enfermidade for, uma infecção, problema no rim, problema no coração, problema no estômago, o que for, você tem que tomar com fé. Porque, de todas as formas, o homem pegou esse remédio de algo da natureza que Deus criou, que Deus deu a inteligência para ele fazer esse remédio. Né? O remédio não é a vontade perfeita de Deus? Claro que não, porque ele já está combatendo uma coisa, uma consequência da vontade permissiva. Só que mesmo na vontade permissiva, Deus faz as coisas operar para a glória dele. Né? Então, e assim nós vamos prosseguindo. Né? No mundo tereis aflições, e se as aflições estão aumentando, a fé também deve aumentar. E para isso, nós estudamos a palavra de Deus, que eleva a nossa fé. Né? Graças ao Senhor. Nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ler 2 escrituras. Primeiro nós vamos ler na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1. A partir do versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Agora, na sua Bíblia também, no Evangelho de São João, Evangelho segundo São João, capítulo 17. Evangelho de São João, capítulo 17. Versículo 1 a seguir. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. E tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dele a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu, do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Querido Pai Celestial, esta é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade, Senhor. Ensina-nos mais de ti, ó Deus, porque esse é o tempo da unidade do sinal, em que o Senhor está dizendo: eu e o Pai somos um. Glorifica-me com aquela glória que tínhamos lá antes que o mundo existisse. Meu Deus, o Senhor tem descendido à terra. O Senhor, através da cruz do Calvário, veio redimir a raça humana que se havia caído, para trazê-los de volta a uma unidade com Deus. E assim, Senhor, como pregou nosso amado profeta, a unidade de Deus numa única igreja. E nós aqui reunidos em torno da palavra, queremos chegar a essa unidade de fé, a estatura de varão perfeito, a medida de fé completa de Cristo, até que sejamos preparados, Senhor, para aquele grande arrebatamento, ó Pai.
Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, tirando as dúvidas, dissipando os nós de nossa mente, ó Pai, tirando toda nuvem de pensamento, Senhor, que atrapalha a nossa trajetória espiritual. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Tu és o Todo-Poderoso e em Ti estamos confiados, e o Senhor nos levará até o fim, ó Pai. E assim ajuda-nos uma vez mais, possamos crescer em fé, em graça e no conhecimento desta palavra que liberta. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós entregamos o andamento desse culto, tudo em Tuas mãos, e tudo seja para a glória e louvor do Teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Então, nós temos uma palavra, Jesus dizendo, né? Dizendo que ele não era mais do mundo, né? Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Quando Jesus diz eu vou para ti, não quer dizer que tinha um aqui e outro lá. É que ele ia voltar para aquela glória que ele deixou, porque ele deixou aquele séquito de glória e se fez carne, se fez humano. Mas ele ia voltar para aquela glória novamente, né? Veja. Pai Santo, guarde em Teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, Deus, Ele sempre quis ter essa unidade com os seus filhos. E essa unidade foi quebrada no Jardim do Éden. Quando o homem, ele desobedeceu a palavra de Deus, a unidade foi quebrada, porque Deus tinha uma lei. E essa lei era para não comer o fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, porque no dia que comesse desse fruto da árvore, nesse dia iria morrer. E Deus guarda a sua palavra. A palavra de Deus tem que se cumprir, seja para bem ou seja para mal. Ela tem que se cumprir, mas nós escolhemos obedecer para se cumpra para bem em nossas vidas. Veja, então, aquela unidade foi quebrada ali, no Éden. O Brana diz que Adão, ele era como um Deus, ele era um semideus aqui na terra, ele podia mudar as árvores de lugar, ele podia fazer um curso de um riacho, mudar, se corria para lá, podia ir para o outro lado. Ele tinha poder. Eva dizia, querido, aquelas flores que estão naquele lado ali, muda elas para mim, para o lado de cá. Ele falava a palavra e as flores mudavam. Ele tinha um domínio completo sobre a terra. Ele tinha um domínio completo sobre os animais. Deus criou a terra e formou nela o homem, formou nela os animais, toda a fauna, a flora, e Deus deu ela para Adão governar. Mas só que Adão perdeu esse governo da terra, né? Esse governo foi para as mãos de Satanás. Por isso, mesmo nesse mundo que nós vivemos aqui, este é o Éden de Satanás. Porque aquele Éden que Deus tinha plantado ali, né, e colocado o homem nele, aquele Éden Deus teve que destruí-lo. O irmão Brana disse que aquele lugar está ali pela Mesopotâmia, mais ou menos onde está o Iraque e o Kuwait hoje em dia, né? Então, por naqueles lugares ali é onde estava o Jardim do Éden. E aquele jardim Deus teve que destruir, porque era um lugar tão belo, perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito, foi profanado pelo homem, né? Então, Mombrana prega a mensagem, o conflito de Deus e Satanás. Mombrana diz que tudo era perfeito naquele jardim, tudo era perfeito. O leão comia palha, né? O urso brincava com as crianças, falando milênio, né? O urso era manso, brincava com os outros animais. Tudo animal era manso ali naquele jardim. Tudo era perfeito. As folhas da árvore não caíam, não amarelavam. Tudo era perfeito naquele lugar. Aquele lugar era a eternidade. Veja. Mas, o Brando diz, quando se quebrou aquele elo, a palavra de Deus, quando Eva preferiu ouvir o arrazoamento de Satanás,
O Brando disse que Deus fez um culto de doutrina com Adão e Eva. Disse: não faça isso por causa disso. Não faça isso porque se fizer isso vai morrer. E Satanás veio e fez um culto de pergunta e resposta com Eva. É assim que Deus disse? Como foi mesmo que ele falou? É assim ou assim? Diz para mim, como é mesmo que ele falou? Então aí nisso ele foi, inverteu uma palavra da frase e causou todo esse caos que nós vemos na humanidade, né? E o Mombrano disse que dali em diante, então, entrou-se um conflito, porque agora Deus, até ali, Deus descia todo entardecer para ter um culto de adoração com Adão e Eva. Ele vinha, conversava com seus filhos o adoravam todo no entardecer. Mas aquele dia em diante, o Mombrano disse que entrou um conflito. Quando Eva dizia: querido, muda aquelas flores dali para lá, ele dizia assim: agora eu não tenho tempo. Ou quando ele pedia alguma coisa para ela, falava assim: agora eu não vou fazer não, outra hora eu faço. Então entrou um conflito, um desacerto dentro da humanidade. Entrou um desacerto do homem e Deus e entre o ser humano também. Ali entrou um desacerto. Nós vemos que, pela predestinação, Deus já predestinou casais para se casarem e eles podem viver, por melhor que vivam, algum atrito uma hora vai dar entre um e outro. Porque como seres humanos nós temos gostos. Um gosta mais disso, outro gosta mais daquilo, e aquilo outro. Eu não gosto disso, eu não gosto dessa comida, eu não gosto daquilo outro, eu não gosto desse sabor e tal, eu não quero isso e tal. E então entrou isso na humanidade. Mas o Mombrano diz que Deus, ele já tinha traçado um caminho, um projeto, ele tinha um plano, o plano salvífico de Deus, desde antes da fundação do mundo, para salvar o ser humano caído. Mas ele predestinou aqueles que seriam salvos para levá-los de volta a uma unidade com Deus. Aqui nesse lado nós já temos uma unidade com Deus. Só que essa unidade ela não é perfeita, porque ainda nós temos a natureza humana. E a natureza humana, ela é uma luta sempre contra as coisas certas, né? As coisas de Deus. Porque essa natureza humana que nós temos, ela pende para o pó, para a terra, né? Pó pende para a terra. Então, a Mombrana pregou também a mensagem tempo de unidade e tempo de unidade um sinal. E ele pregou também a mensagem unidade. Veja, nós vamos estudar um pouquinho, porque nós estudamos já 2 domingos que Mombrana disse na mensagem primeiro selo, né? Na mensagem primeiro selo, que os trovões reuniria a noiva para a fé de rapto, né? Veja, na mensagem Deus guarda a sua palavra, Deus guarda a sua palavra, parágrafo 19, o profeta ele diz assim: ao nos aproximarmos desse tema vital, não está direcionado ao credo de ninguém para contrariar ou perturbar ou para fazer inimizade. Unicamente propõe o ajuntamento e a unidade do povo de Deus. E a razão pela qual eu escolhi falar sobre isso no tabernáculo, nesta noite, é por causa da condição do tempo em que estamos vivendo. Eu creio que estamos no princípio de algo que todo mundo está ciente de que está para acontecer. Ninguém parece ser capaz de colocar seu dedo nisso, mas mesmo assim sabemos que algo está para acontecer, e não apenas aqui, mas em todos os lugares. E eu acho que seria mais apropriado nesta noite, se tivéssemos esse tempo enquanto o povo está reunido, para falar de algo que é vital, que é de vital importância para melhorar, para fazer com que compreendamos e para que nos equipemos com uma melhor compreensão de Cristo e do Evangelho do tempo em que nós estamos vivendo. Por isso também o Mombrana pregou uma mensagem intitulada Reconhecendo o seu dia e sua mensagem, né? Então,
nessa mensagem também, muito interessante que o profeta diz, que nós temos que reconhecer o dia e a mensagem para esse dia. Agora, para começar, eu gostaria de dizer isto, que há não muito tempo atrás estive em um seminário luterano e os irmãos luteranos me disseram, após me escreverem uma carta, uma crítica muito dura, o Deão, que era o chefão do seminário, né? E falando, me dizendo coisas que eu era um adivinhador e muitas coisas perversas que realmente eles não podiam provar. Porque eu havia dito, o diabo não pode curar. Quando o Mombrano disse isso, todo o espírito religioso ficou alvoroçado. O diabo não pode curar. Só que ele é enganoso, né? Assim como ele entra, também ele sai quando é conveniente. A pessoa pode ir lá na Aparecida do Norte, andar, levar as muletas e de muleta e sair de lá sem as muletas. Então ele sai quando é conveniente para ele também. Mas ele não pode curar. Alguém diz assim, ó, mas a benzedeira fez isso e tal e coisa. Daí o Mombrano explica, Deus fica com dó da pessoa que foi buscar aquilo, pensando que ia alcançar algo. Deus fica com dó e acaba, né, acontecendo alguma coisa. Mas as pessoas que vão nesse tipo de lugar, eles vão com um problema e saem de lá com 7, que não vai manifestar no mesmo dia nem na mesma semana, mas no decorrer da vida da pessoa. Né? E agora, se o diabo pode curar, ele é um criador também. E criador só há um, e esse é Deus. O diabo não pode criar. O diabo não é nem mesmo onipresente. Né? O diabo não é onipresente. Ele não pode estar aqui, não pode estar na Rússia, ele não pode estar nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na Grécia, na Somália, no Egito. Ele não pode estar na África do Sul nesse mesmo momento. Ele não pode. Aí você diz assim, mas ele não pode fazer isso? Agora veja o que o profeta vai dizer. Ele só pode estar em um lugar cada vez. Seus demônios, que são milhões, estão presentes em todas as partes. E leva a notícia para ele. Essa é a diferença. Agora Deus pode responder 5 bilhões de oração ao mesmo instante. E Ele sabe tudo o que acontece no mundo. Mombrano disse que até o olho de uma pulga, que quando pisca, Ele sabe. Ele sabe todas as estrelas do céu, cada uma pelo seu nome. Ele sabe quanto fio de cabelo há em cada cabeça. Ele sabe quantas folhas caem em cada árvore e quantas caem em cada segundo. Tudo Ele sabe. Agora o diabo, ele tenta copiar todo o plano e projeto de Deus. Como ele não pode ser onipresente, ele envia o demônio para tudo que é canto, tudo que é lugar, para vigiar tudo que é coisa, e ele fica sabendo daí das coisas. Porém, Deus é onipresente. O diabo só pode estar presente em um lugar, e Deus é onipresente. O diabo tem poder limitado, ou seja, enquanto ele pode blefar. E a única coisa válida que ele tem é poder para te levar de volta ao pó da terra. E essa é a única coisa que ele pode fazer. E não obstante isso, é uma bênção de Deus. A promessa de Deus para a ressurreição. Então, Mombrano diz que mesmo a morte é uma bênção de Deus. Para provar que há uma ressurreição. Porque aqueles que morrerem em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Amém. E então, Deus é o único criador, Deus é o único que pode construir células. E as células são criação, e a criação vem somente através de Deus. Por isso, Mombrano mostra a semente da serpente, que alguém diz assim, não, na Bíblia não está dizendo que não está dizendo claramente, e não diz mesmo, mas para o Dênio Nacional, sem revelação, que quer entender a Bíblia pela letra, vai pensar que Caim era filho de Adão. Né? Porque a Bíblia diz que e concebeu Eva e deu à luz um varão. E ela diz, alcancei do Senhor um varão. Aí o Mombrano diz assim, ó, ela diz que alcançou do Senhor um varão, porque aquilo nasceu pela lei de Deus, a lei da reprodução de Deus. Né? Não é que era filho de Deus.
E então Deus é o único curador e não há outra cura, exceto a cura divina. Temos médicos famosos que podem fixar ossos, mas é Deus quem cura. Temos médicos que podem tirar um apêndice ou remover um tumor. Essa é a única coisa certa que podem fazer. Mas quem opera a cura? Deus opera a cura, pois Ele é o único Criador. E agora, ele disse, em relação a nós luteranos, vocês nos consideram cristãos? E eu disse, certamente. E eu disse, o reino de Deus é como um homem que plantou o seu milho no campo. E de manhã ele saiu e olhou, e estavam 2 folhinhas que haviam brotado na manhã de primavera. E o fazendeiro disse, veja meu milharal. Agora, ele tinha milho? Potencialmente ele tinha, mas não em espigas. Agora, exatamente como se eu lhe desse, se você me pedisse um carvalho e eu lhe desse sua semente, potencialmente você teria a árvore de carvalho, porque a árvore do carvalho está na semente. E então no grão de milho você realmente tem um milho, mas ainda é potencialmente. Você tem um grão. Agora, o fazendeiro disse, veja meu milharal. Não é ele lindo, meu milho? Ele chamou aquilo de milho, mesmo sendo um broto. Então, mais tarde aquele talo de milho cresce até se tornar um pendão, e o pendão é o que produz o pólen, ou o pólen cai do pendão, que causa o desenvolvimento do milho, o sexo entre macho e fêmea, né? Que é o pólen. E o milho, ele tem macho e tem fêmea, né? E quem trabalhou na lavoura conhece a espiga macho e a fêmea. A macho, ela dá, tem uma abertura, né, mano? Ela tem uma certa aberturinha, tem uma diferença que quem tem prática conhece. A espiga macho e a fêmea. Por isso que para fazer semente de milho tem que entender da prática, e pode misturar aquelas espigas, então, porque na hora de polinizar tem que ter planta macho e planta fêmea. Isso está nas plantas, né? Então tem plantas que ela mesma produz o pólen macho e o fêmea, mas tem plantas que ela precisa de outra para polinizar ela, né? Veja, e no milho é interessante, né? Dá um vento assim, sai aqueles pozinhos voando, né? E aqueles pendão tá tudo assim para cima e eles se pegam, né? Veja, e ele chamou aquilo de milho mesmo sendo um broto, né? Veja, e agora se o pendão olhasse para trás e dissesse para a folha, agora eu não tenho nada a ver com você, e eu não estava nem mesmo em cena, eu sou algo diferente, eu sou o pendão, sou aquele que é renascido, reconhecido, você não tem nada a ver com isso, mas ainda assim, sem a folha o milho não pode produzir o pólen, porque o pendão cai na folha e dali vem a espiga, e a mesma vida que está na folha está também no pendão. Depois vem a espiga, e na espiga cresce o grão, e então o grão diz para o pendão, eu não tenho nada a ver com você, você nem mesmo está em cena, mas se não fosse pelo pendão, não haveria nenhum grão. E então a coisa é que o pequeno talo foi o reavivamento luterano, o pendão foi o reavivamento metodista, e a espiga é este reavivamento. A espiga é esse reavivamento. Mas no todo, o mesmo espírito, a mesma vida que estava no talo do milho, para começar, é a mesma vida que está no grão. Porque toda planta, ela reúne todo o que está, desde a raiz, ela reúne toda a vida e ela suga para a semente. Toda a vida está naquela semente. Se aquela semente cair num terreno propício, e ela tiver a umidade e a luz propícia, ela produzirá, ela brotará e produzirá. E assim também a palavra de Deus. Veja, se a palavra de Deus cair, palavra falada por Deus, a palavra falada é a semente original. Se ela cair no coração correto, ela vai produzir. Por isso nós estamos ouvindo esta mensagem, e esta mensagem ela está produzindo vida em nós. E nós aceitamos a palavra, nós damos crédito a esta palavra, e esta palavra então que tem que cumprir o seu propósito em nossas vidas, né? Veja, ainda na mensagem do profeta, a unidade de Deus numa única igreja. Porque as pessoas elas se preocupam, a igreja do fulano isso,
Pastor fulano fez aquilo outro. Mas e a unidade de Deus na nossa igreja? Na nossa igreja. Veja, no nosso corpo de crentes aqui, embora que nós pertencemos ao corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo tem membros no Brasil, tem membros no Paraguai, na Argentina, no Chile, no Equador, na Venezuela, na Austrália, no Japão, na China, na Índia, em onde quer que seja. Esse é o corpo místico de Cristo. Mas a unidade de Deus numa única igreja. Veja, Deus teve que trabalhar com etapas. Ele sempre trabalhou no ministério de Moisés, preparar o povo para sair do Egito, caminhando com o povo no deserto, introduzindo o povo na terra. Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Deus vai trabalhando, em etapas. E assim também no ministério de Jesus e também nessa mensagem do tempo do fim, tem essas etapas também. Essas etapas, veja. Na mensagem A Unidade de Deus numa Única Igreja, parágrafo 25, o profeta diz assim: e nós descobrimos então que eles tentaram se unir e eles começaram se tornando uma pessoa. Mas nessa unidade que fizeram naquele tempo, ele estava falando sobre Nimrod, a Torre de Babel. Eles procuraram unificar o mundo. E olha que a Torre de Babel, ela começou a ser construída mais ou menos uns 200 anos depois do dilúvio. 200 anos depois do dilúvio, o mundo já era tão de então naquelas redondezas, povoado e desenvolvido. E você diz assim, mas como que eles construíram tamanha torre, como eles tinham tudo aquilo em tão pouco tempo, 200 anos? Olhe para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem mais do que 250 anos. Olha a potência dessa nação. Veja, o que o homem é capaz de fazer em tão pouco tempo. Porque Moisés, desde o dilúvio até ali, no tempo de Moisés, tinham se passado mais ou menos aí uns 500 anos, eu creio, Uns 500 anos, algo assim. Então vejam como o mundo já era tão desenvolvido naquele tempo, Então, eles procuraram trazer o povo a uma unidade, vamos fazer uma torre, falar a mesma língua, encontraram um homem que tinha uma liderança forte, um carisma para unir os jovens e tudo mais, e eles estavam trabalhando no seu intento. E então, a Bíblia diz, em Gênesis diz, que Deus disse assim aos seus anjos: eia, desçamos para conferir o trabalho que os homens estão fazendo na terra, porque eis que o homem é um, e não haverá limite para o que eles intentarem fazer. Não haverá limite para o que eles intentarem fazer. E eles queriam construir uma torre que tocasse aos céus. E o irmão Branham disse: não é que essa torre ia subir tanto na altura, que ela ia passar das nuvens, ia passar da exosfera, estratosfera e não sei mais quanto, e ela subir lá para cima e tanto tão lá em cima. Não era isso. O irmão Branham disse que eles queriam entrar no sobrenatural. E eles iam conseguir se Deus não tivesse impedido, por causa da unidade. Por causa da unidade. Então o irmão Branham diz: e eles começaram a unir, se tornando uma pessoa. Mas nessa unidade que fizeram naquele tempo, isso estava sob um poder político. O homem se tornou um, seu objetivo era um, sua realização era uma, mas era o tipo errado de um, porque isso estava contra o plano de Deus. Mas ele continuou a seguir em frente e finalmente, e quando você encontra uma unidade entre pessoas assim, elas fazem grandes coisas. Apenas veja o mundo hoje, quando as pessoas se unificam, mesmo sob um plano errado, elas fazem grandes coisas. Agora eles construíram uma torre que eu duvido que a ciência moderna poderia construir hoje, com toda a maquinaria e coisas, porque elas estavam unidas juntos. Eles tinham uma mente, uma alma, um propósito, um motivo, um objetivo, e esse construir uma torre tão alta, que se Deus alguma vez tivesse a intenção de destruí-los outras vezes, eles correriam diretamente para os céus com ele. E ali não haveria maneira que eles pudessem detê-los para fazer isso, ou
ele pudesse detê-los a fazer isso, como pensavam. E encontramos então que eles se organizaram e os encontramos outra vez fora da vontade de Deus. E se aquilo não é um bonito quadro desse dia, de quando os homens estão tentando se unirem, e devemos estar unidos, mas eles estão se unindo sobre os sistemas errados. Você já observou como o diabo tira exemplo das coisas de Deus? Já viu como ele toma as coisas que Deus tem proposto? E a coisa errada é tão enganadora. Ora, uma mentira, se é imediatamente uma verdadeira mentira, então qualquer um pode detectá-la. Mas a mentira que tem cerca de 99% de verdade em si, esta que é a enganosa. E você observou como o diabo enganou Eva? Tudo o que ele disse era exatamente a verdade, exceto uma coisa. Diz: seus olhos serão abertos e você conhecerá o certo e o errado, e assim por diante. E você será como os deuses, porque você não conhece o certo e o errado agora. E todas essas coisas eram verdadeiras. Mas quando ela disse: o Senhor Deus disse que morreremos, ele disse: certamente não morrerás. Vem tanta verdade naquilo e só um pouquinho então de mentira. E como disse Jesus na terra, um pouco de fermento leveda toda a massa, e isso tem que estar perfeitamente correto, ou não é correto de modo algum. E o plano da salvação tem que ser exato, e as promessas de Deus são exatas, e elas operam de forma exata, e há algo errado em alguma parte, ou há algo errado em alguma parte. E se a igreja do Deus vivo não está realizando o que Deus lhe propôs a fazer, há algo errado com aquele sistema em algum lugar. Tem que haver. Então, por isso que a palavra de Deus vem para nos trazer a um exame, para nos examinar. Porque se o diabo vai unir os seus sobre a marca da besta, Deus também tem que unir os seus sobre o Espírito Santo. Amém. Veja, a unidade de Deus em uma única igreja. Veja, essa única igreja do Deus vivo não é que nós devemos pertencer ao ministério fulano de tal. Isso não é a unidade que Deus quer. É uma unidade com uma fé genuína na palavra. Amém. Uma fé genuína na palavra. Por isso o irmão Branham diz assim: fique ao lado do seu pastor. Não diz fique ao lado do bispo, não diz fique ao lado do Beltrano. Ele fica ao lado do seu pastor, porque cada igreja ela é soberana e a unidade de Deus tem que estar ali, entre os crentes. Se há alguma coisa que você não entende, eu ainda não entendo, mas nós não trabalhamos um contra o outro, e puxa para lá e puxa para cá. Nós trabalhamos numa unidade, porque a unidade faz a força, né? A unidade faz a força, e isso é o que Deus quer, né? Que nós estejamos nessa unidade na palavra. Na mensagem da série Adoção, a manifestação dos filhos de Deus, o profeta fala no parágrafo 57, ele diz: agora, ele queria colocar as coisas em tempo, e ele tinha que fazer algo para adorar, então os seus atributos produziram isto. Então ele fez o homem, e esse homem parecia solitário, e para mostrar agora a sua grande mente, ele possuía um quadro de Cristo e a igreja. E então ele tomou um pedaço de barro diferente e fez a mulher, porém ele tomou... agora eu engoli um não aqui que faz a diferença. Ele não tomou um pedaço de barro diferente e fez a mulher, porém ele tomou do seu lado, do lado de Adão, uma costela e tirou do espírito de Adão, o espírito feminino que estava em Adão, toda a delicadeza, porque quando ele criou o homem, ele era macho e fêmea, não um hermafrodita, diz o irmão Branham, tudo desequilibrado e com a mãozinha e coisa, esse negócio, será que a boquinha mole, essa coisa toda, não era nada disso. O irmão Branham disse que Eva estava dentro de Adão, ela estava ali, mas Adão não se comportava com esse tipo estranho de coisa. Então, quando Deus tirou da costela e fez Adão,
ele tirou aquela parte delicada, por isso que as mulheres têm uma especialidade para limpar a casa, limpar as coisas, ajeitar as coisas, colocar no lugar. Como eu disse que isso, Deus tirou de Adão e colocou na mulher, em Eva. Veja, e quando você vê, não vamos aqui, né, apoiar também os homens ser bagunceiros, né, jogar as coisas de todo jeito. Tá? E quando você vê um homem que age como um afeminado, há algo errado. E quando você vê uma mulher que deseja agir como um homem, há algo errado, vem, há algo errado. E eles são dois espíritos diferentes, juntos. Mas juntos eles fazem uma unidade. Esses dois são um. Deixará o homem, a casa de seu pai, sua mulher, mulher, sua mulher, mulher, sua mulher, serão dois numa só carne. Deixará a mulher, a carne de seu pai, a casa de seu pai e de sua mãe, unirá-se ao homem, será dois numa só carne. Lá em Gênesis, Deus já instituiu isso. A primeira instituição mais velha da Bíblia foi o casamento, que era unir duas pessoas de sexo oposto. Veja, se Deus quisesse que o homem gostasse de homem, ele não tinha feito Adão e Eva, ele tinha feito Adão e o Ivo, mas ele fez Adão e a Eva. E acabou, a Bíblia diz, e nós cremos nela, e ponto final. E então ele fez a mulher e o homem, e eles nunca teriam que ficar velhos, nunca morrerem, nunca virarem cinzas, nunca. Eles comiam, eles bebiam, eles dormiam exatamente como fazemos, mas eles nunca sabiam que era pecado. Né? E então, depois de tudo isso, quando o pecado chegou e que tomou lugar, lá em cima no além, acima, 1 milhão de centenas de milhões de milhas, há um espaço daquele tamanho, e este é perfeitamente o amor ágape. Cada vez que você dá um passo para este lado, isto estreita uma polegada. E você sabe quão pequeno isto seria quando chegasse na terra? Há uma sombra das sombras. Isto é o que você tem. Isto é o que eu tenho. Uma sombra das sombras do amor ágape. Qual é o amor ágape? É o amor de Deus. O amor filial é esse amor humano que nós temos. Se uma pessoa, pelo amor humano, é capaz de matar o outro, né? Deus o livre, se uma pessoa pegar seu filhinho e estiver dando uma surra, seu sangue sobe, mesmo você sendo cristão, seu sangue ferve, né? Deixa alguém, né, ofender a sua família e tudo mais. Se esse amor humano é capaz de fazer isso, quanto mais esse amor ágape de Deus. Amém. Há algo em você, há algo em cada mulher aqui que passou dos 20, e há algo em cada homem que passou dos 20, que anelaria permanecer. Vamos lembrar disso, porque daí a morte começa a estabelecer. Como diz que o ser humano ele vive 5 anos, dos 15 até o 20. Quando chega no 20, ele começa a morrer, né? Deixa eu pular aqui para nós seguirmos aqui. Na mensagem unidade, a mensagem do profeta, a mensagem unidade, parágrafo 46 da mensagem unidade. Na mensagem da era de Sardes, né? Se houve um tempo, e aí o Mombrana fala sobre a denominação, eu disse que a besta, ela viria a marca da besta para trazer uma unidade entre as pessoas, forçarem as pessoas a unidade, e isto será forçado, diz o profeta. A igreja que não concordar vai ser fechada, né? As pessoas que não concordarem não vai poder comprar e nem vender. Então, nós sabemos que isso eles vão formar uma unidade, mas uma unidade forçada. Veja. Então, o Membran diz que isso já lá no passado, a igreja católica, esse sistema, esse espírito da besta, lá no passado ele já operou com grande força, através dos concílios e tudo mais. E então, ele fala, se houve um tempo de zelo denominacional, foi nesse tempo trágico. As palavras de Comênios descrevem muito esta era. Comênios escreveu uma só coisa necessária, lá na era de Sardes, né? No tempo de Lutero. Então, ele diz, e ele compara o mundo ao labirinto e mostra que o caminho para fora é deixando o que é desnecessário, escolhendo a única coisa necessária, Cristo. O grande número de mestres, diz ele, é a razão para as multidões de seitas para as quais muito logo não teremos nomes deixados.
Cada igreja considerava a si mesma como a única verdadeira, ou pelo menos como a mais pura, como a parte mais verdadeira dela, enquanto entre si perseguiam umas às outras com ódio mais amargo. Não se deve esperar nenhuma reconciliação entre eles. E eles enfrentaram inimizade com inimizade irreconciliável, porque o ódio mais terrível que existe é o ódio religioso. É o ódio religioso. E eles forjaram fora da Bíblia os seus diferentes credos, e estes eram suas fortalezas e baluartes, e atrás dos quais eles se entrincheiravam e resistiam todos os ataques. Eu não direi que essas confissões de fé, porque podemos admitir que na maioria dos casos são ruínas em si mesmas. Elas se tornaram assim naturalmente porque elas alimentam o fogo da inimizade. Então, por isso que nós devemos prestar atenção, pastor, que alimenta inimizade, igreja com a outra, irmãos que tentam alimentar inimizade entre irmãos, e alimentar inimizade, colocar um contra o outro. Nós temos que afastar dessas coisas. Nós temos que preocupar com o nosso arrebatamento. Amém. Que fulano faz, deixa fazer. Olha, se nós estamos interessados no nosso arrebatamento, aí sim. Se nós discordamos de uma pessoa, então deixa de lado, não se fala nada, não se persegue, né? Mas, porque o profeta está dizendo aqui que esse era um do espírito que estava na era de Sardes, o espírito de inimizade, e os mestres alimentavam a inimizade. E nós vemos hoje, no dia de hoje, as maiores brigas entre os membros que diz são brigas que os pastores armam. Entre os membros dessa igreja brigam com daquela briga com essa, e aquela briga com aquela de lá, e briga para um lado e briga para o outro. Briga no Facebook, briga no WhatsApp, briga no Instagram, briga não sei aonde, briga por todo lado. E somente expulsando-as inteiramente seria possível estabelecer a obra de curar as feridas da igreja. E este labirinto de seitas e confissões várias pertence a outro, o amor à disputa. Nós somos a melhor. Nós conseguimos isso primeiro. Nós temos a igreja mais bonita. Nós temos os assentos melhores do Brasil. O que é que se obteve com ele? Tem algo sido decidido por uma conduta erudita? Nunca. Seu número tinha somente sido aumentado. Satanás é o maior sofista. Ele nunca tem sido vencido em uma contenda de palavras. Quanto mais fala, mais o diabo gosta. Mais ele gosta. Fala uma coisa, outro rebate para cá, outro rebate, mas ele gosta. Nas coisas divinas, as palavras dos homens são usualmente mais ouvidas do que a palavra de Deus. E cada um tagarela como lhe agrada, ou mata o tempo aprendendo dissertação sistemática e desaprovando o ponto de vista dos outros. Sobre o novo nascimento, como o homem deve ser transformado na semelhança de Cristo para se tornar participante da natureza divina, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, quase nada é dito. Do poder das chaves, a igreja tem perdido o poder de reter, somente o poder de perder tem permanecido. Os sacramentos, dados como símbolo da unidade, de amor e da nossa vida em Cristo, têm sido transformados em ocasiões de conflitos amargos, em uma causa de ódio recíproco, um centro de sectarismo, uma suma e cristandade tem se tornado um labirinto, e a fé tem sido dividida em milhares de pequenas partes, e você será um herético se deixar de acertar somente uma delas. O que é que pode evitar isso? Somente a única coisa necessária: voltar para Cristo. Amém. Olhar para Cristo como único líder e andar em seus passos, deixando de lado os outros caminhos, até que todos alcancem o alvo e cheguemos a uma unidade de fé. Efésios capítulo 4, versículo 13. E assim como o Mestre Celestial edificou todas as coisas na base das Escrituras, assim também devemos deixar todas as particularidades de nossas confissões particulares e ficar satisfeito com a palavra de Deus,
revelada que pertence a todos nós. Com a Bíblia em nossa mão devemos clamar: eu creio no que Deus tem revelado neste livro. Eu guardarei obedientemente os seus mandamentos. Eu espero no que Ele tem prometido. Ouça, ó cristãos, há somente uma vida, porém a morte chega a nós em milhares de formas diferentes. Há somente um Cristo, mas há milhares de anticristos. E então tu conhecestes, ó cristandade, qual é a única coisa necessária: ou você volta para Cristo, ou você vai para a destruição como o anticristo. Se você é sábio e deseja a vida, siga o líder da vida, Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Está na mensagem A Era de Sardes, né? Essa aqui no PDF está tradução de Goiânia, numerado em parágrafo, mas está na Era de Sardes, essa parte que o profeta diz, né? Na mensagem Unidade, parágrafo 144 da mensagem Unidade, pregada em 1 de fevereiro de 1962, Tabernáculo Brana. O irmão Brana diz: todas as torres de Babel e todas as suas outras coisas lá atrás não deram certo. Torre de Babel, quer dizer, tentaram unificar, não deram certo. Todos os seus frutos, os seus jardins e tudo mais desagradou a Deus. Então Deus desceu e foi conhecido no ventre de uma mulher, através de si mesmo, para si mesmo um corpo, e fez para si mesmo um corpo. Veja. E se tornou Emanuel, Deus conosco, nem judeu e nem gentil, mas Deus. Ele não era judeu, ele não era gentil, senão o judeu ia falar: não, ele é nosso. Se ele não for gentil, a gente fala: não, ele é nosso, não é do judeu. Ele não era judeu e ele não era gentil. Eu já preguei aqui, expliquei outro dia como é que foi esse mistério da concepção, que não teve participação humana. E aí você vai dizer assim: ué, mas se foi gerado no ventre de Maria, veja, nem o óvulo não era de Maria. Deus criou tanto a célula macho quanto a célula fêmea, e ele criou. Mas Maria tinha uma placenta, porque esse bebê foi criado ali dentro. Mas você sabia que o sangue da mãe não mistura com o sangue do bebê da placenta? E então ele diz: somente que ele... Então, e os gentios foi o mesmo tanto que ele qualquer tempo, somente que ele tentou separar um judeu para uma nação. E ele tentou fazer tudo para conseguir isso de volta, e a única maneira que ele podia estabelecer isto era voltar para o indivíduo como ele era no princípio. E esta é a maneira que é hoje para o indivíduo. Não para uma denominação, não para uma organização, não para um grupo de pessoas, mas para um indivíduo. Observe, para restabelecer a unidade entre Deus e o homem. Então Deus, ele queria restabelecer esta unidade dele com o homem. Por isso ele enviou o Calvário. Porque a Bíblia diz que na cruz ele desfez as inimizades. E ele era uma verdadeira oferta para o pecado. Ovelhas, bodes e outros nunca poderiam tirar o pecado. Mas a vida, porque quando o sacrifício é morto, e a vida de um cordeiro, a coisa mais inocente, não poderia voltar. Aquela vida sobre o crente, porque ele era um ser humano com uma alma e a ovelha não tem alma. Nada tem alma exceto o homem. Ele está em uma forma animal, isto é verdade, mas ele está em uma forma animal, mas ele coloca uma alma nele. E foi isso que fez diferente dos animais. Ele distinguiu o certo do errado quando sua alma entrou nele. Recorde, quando Deus criou o homem em sua imagem, sua própria imagem, então ele se tornou vivente, ele se tornou aquilo, conhecendo o certo e o errado. E agora observe, mas agora nisso Jesus veio e ele era Deus. Não somente a vida de um outro homem, mas a própria vida de Deus, fazendo dele um filho de Deus, colocando-o de volta na mesma união que ele tinha antes da queda. Agora estamos obtendo a verdadeira unidade. Por quê? Porque Deus, ele nos resgatou com o seu próprio sangue.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Né? Paulo recomenda a igreja aos anciãos e diz para eles ter zelo da igreja de Deus, que Deus resgatou com seu próprio sangue. Amém. Aleluia. Então, aquele sangue que foi vertido na cruz era o sangue de Deus, Emanuel. As pessoas, alguém me disse, irmão Brana, não é você unicista? Não a organização unicista, irmão Brana disse, mas sou unicista com Cristo, bem? Mas não com a organização unicista. Ele pagou a dívida do pecado. Agora, em ordem para obter a unidade entre Deus e o homem, Jesus não poderia ter feito isso contando que ele estivesse aqui um pouco em um corpo de carne. Então ele tinha que se tornar a oferta do pecado completa para tirar a culpa do crente. Vem tirar isto para que então o Espírito Santo pudesse entrar no homem e fazer o homem e Deus unidos outra vez. Vem, lá teria que haver algo para restabelecer. Veja, lá teria que ter algo para restabelecer. E agora, o que poderia restabelecer quando o mandamento de Deus é cumprido? Poderia um anjo cumprir isso? Ele não tem sangue. Poderia Deus cumprir aquilo? Ele não tinha sangue. E Deus se tornou carne e sangue em ordem para que ele pudesse pagar o débito corretamente e tirar o pecado. Porque a única maneira, era a única maneira requerida por Deus. Era o sangue, que era o preço que tinha que ser pago. Torres de Babel, lhes separando através da terra, tudo mais, organizações e coisas têm falhado, de todas as formas, eles se misturam, o mundo e tudo mais, mas essa seria uma separação total. Oh glória, diz o profeta, agora eu me sinto religioso. Então, aí que está a diferença, irmãos. Essa mensagem do profeta veio para nos trazer em uma unidade com Deus. Uma unidade com Deus. E essa unidade com Deus, pela mensagem, não é se eu pertencer ao ministério fulano de tal, que agrega um monte de igreja a esse ministério fulano de tal. Essa unidade é quando você recebe o Espírito Santo, o novo nascimento do Espírito Santo, e você é batizado no corpo de Cristo. Você pode congregar nessa igreja, ou você pode congregar numa igreja em Toledo, ou em Curitiba, ou em Campo Grande, mas se você é batizado no corpo de Cristo, você é um com Cristo. Então essa é a união invisível. Amém. Então não existe esse negócio, não, você tem que congregar nessa, senão você não está. Não é isso, porque o Mombrão diz que a união é invisível. Ela é invisível, porque é uma união de alma. Nossa alma ligada com Deus é quando nós somos batizados no corpo místico de Jesus Cristo. Veja, seguindo um pouquinho mais aqui, meu Deus, o tempo passa, né? Vamos ver ainda. Então, nós lemos outro dia na mensagem, né? No primeiro selo, que os trovões seriam revelados para reunir a noiva para a fé de arrebatamento. Por quê? Porque até o profeta pregar sobre os selos, a noiva estava misturada em todas as denominações. Em todas as denominações e as organizações. Até ali, então veja, mas primeiramente ele pregou ele pregou sobre as 7 eras da igreja, em 1960. Foi quando ele bradou, fuja dos muros de Babilônia. Foi quando ele entendeu o porquê ele sempre foi contra as organizações e denominações. Um homem como cabeça, dirigindo um grupo de igrejas e tudo mais. E o que aquele homem dissesse, a palavra dele era final. Então aquele grupo de igreja, de pessoas que seguiam aquilo, cria daquele jeito. Aí tinha um outro grupo que pregava também. Mas veja, mas Deus queria uma unidade e todos eles tinham falhas, diz o profeta. Todos eles tinham falhas. Mas Deus vinha trazer uma mensagem de restauração para trazer o homem a essa unidade com Deus. Então ele pregou as 70 semanas de Daniel, depois das eras, depois ele vem e prega os 7 selos. Então nesses selos, os trovões seriam revelados para sacudir a noiva para a fé de rapto. Veja, no terceiro selo, parágrafo 183, também o profeta diz que os trovões despertariam a noiva, né? Por quê? Para despertar ela para sair de dentro das denominações, para se congregar na original palavra de Deus, né? Veja,
Então, em Efésios, ali nós lemos que ele diz que, revelando, através dos selos também, ele veio revelando o mistério da expiação. Nós lemos em Efésios capítulo 1, que ele veio para tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão na dispensação, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Veja, então os selos veio para abrir o livro da expiação, o livro da redenção. Os nomes dos que estavam na redenção, estavam nesse livro, que foi aberto em Apocalipse capítulo 5, o Cordeiro foi digno de pegar esse livro. Então o nome de todos os redimidos estavam ali. Se não houvesse um Redentor, toda a raça humana estava perdida. Por isso João chorava muito. Mas houve um que foi digno, o leão da tribo de Judá. Ele foi vitorioso, ele venceu. Então quando os selos se abriram, então veja, que então foi revelado o mistério da expiação, para mostrar que Deus e o homem são um. Que essa palavra o mundo não pode receber, os religiosos não podem receber, os teólogos não podem explicar, mas esta mensagem, ela encaixa perfeitamente na tua alma, no teu coração. Isso está provando que você está na predestinação. Isso está provando que você tem aceitado a expiação. Que esta palavra era a outra parte que faltava do papel do chinês. Isso encaixa na sua alma, no seu coração. E isso foi quando os selos foram abertos. Porque pregar sobre Jesus cura, as dominações fizeram, milagres também fazem, explicar sobre a Bíblia explicavam, mostrar santidade mostraram, mas ninguém foi capaz de revelar esses mistérios que estavam escondidos aí desde antes da fundação do mundo. Veja, então, esse é o tempo do fim, esses mistérios seriam revelados, diz o profeta, E esse tem chegado o tempo. Na mensagem Unidade, parágrafo 182, o profeta mensageiro diz assim: agora, a vinda é tão eminente, a segunda vinda de Jesus, ele está juntando os seus eleitos, para se congregar na original palavra de Deus. Ele está juntando os seus eleitos, eu creio nisto. Eles virão do leste que é para lá, do oeste. Onde estiver o corpo, as águias se ajuntarão. Que coisa, o que é isto? Ele tem a sua unidade, a sua verdadeira unidade, mostrando a si mesmo no meio deles, fora de cada denominação, trazendo o seu eleito de todos os tipos de igreja, de todas as partes, trazendo os seus filhos, estando bem na linha com a sua palavra, tirando das denominações para se congregar na original palavra de Deus. O batismo correto, a santa ceia correta, a santidade tal como a Bíblia diz, Veja, obedecendo toda a palavra de Deus, todos os critérios de Deus. Parágrafo 183. Agora, a vinda do Senhor Jesus é tão iminente, a vinda do juízo, ele está juntando os seus eleitos na unidade de consigo mesmo, como o mesmo tipo do ministério que ele tinha. Vocês sabem o que eu esbocei as eras da igreja? E aqui há não muito tempo atrás, a maior torre que já foi construída chama-se pirâmide, mas a pedra principal nunca foi colocada nela. Recorde como os luteranos vieram, então os wesleyanos, a maioria, e então até os pentecostais. E agora, o que ele está fazendo? Chamando daquilo. O que ele fez? Ele chamou o eleito. Para fazer o luterano, ele chamou o eleito. O luterano, fazer o wesleyano, ele chamou o eleito. Daquilo para fazer os pentecostais. Agora ele está chamando o eleito pentecostal para fora, para fazer com que venha a pedra principal. Das pirâmides do Egito, elas têm assim, ela é quadrada em cima, plana em cima. Faltava a pedra principal, que a Bíblia chama a pedra angular. Faltava a pedra angular. E veja, e esse é o tempo que nós estamos vivendo, esse é o tempo da pedra angular, que é o amor divino. Veja, em todas as eras, os pregadores, eles conseguiram colocar essas virtudes na igreja, mas nunca conseguiram uma mensagem, não tinha uma mensagem para trazer o amor divino. E o Umbrana diz na mensagem, amor divino, que necessitará desse amor divino para te colocar lá. E
E isso é o que nós devemos buscar. Esse é o amor divino. Agora, esse amor divino, ele vai além das nossas razões. Ele vai além da nossa compreensão. E ele vai além daquilo que nós achamos que temos direito. Porque o amor divino é o amor de Deus, que faz-nos amar como Deus amou. Não é aquele amor de boca assim, que nós ouvimos acostumar alguém dizer assim, ó, tem que amar com amor divino, amor de Jesus e tal. Mas fala alguma coisa para você ver. Fala para ver. Se não já vem um pá, uma coisa. Então não tem amor divino. Porque quando feriram ele, cuspiram nele, ele diz, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então faltava essa pedra principal, porque eles não tinham uma mensagem para trazer essa pedra principal. Um grande tipo de mistério, de ministério, chegando, chamando seus filhos para fora. Veja, chamando seus filhos para fora. E então, o profeta diz aqui, o que ele tem feito, ele tem colocado com eles um verdadeiro mestre, verdadeiros profetas, os quais permanecem com a palavra, a Bíblia. Minha ovelha ouve a minha voz, disse Jesus. Se aquilo era sua voz, então é sua voz agora. Qualquer coisa contrária àquela voz não é alimento de ovelha. Elas não seguirão isto. Ó irmão, do leste e do oeste, de cada denominação, de cada organização, eles têm vindo do leste e do oeste se ajuntado. Nós festejaremos com o rei, cearemos com os seus convidados. Benditos sejam esses peregrinos. Eis que a sua face com um halo incandescente com amor divino. Benditos portadores de sua graça, como gemas em sua coroa brilharão. Jesus está vindo em breve. Nossas lutas então terminarão. Oh, que seria se o nosso Senhor nesse momento viesse para aqueles que estão livres do pecado? Então não traria isto para você alegria, ou tristeza, ou grande desespero? Mas quando nosso Senhor vier na glória, nós o encontraremos nos ares. Amém. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor, diz o profeta. Sim, Senhor. Ainda no parágrafo 211, para nós concluir aqui, o profeta mensageiro diz assim. 211, ele diz assim: estamos no fim. Aí ele diz, unidade. Deus quer uma unidade. É você um com Deus? Ele pergunta. É você um com Deus? Amém. Essa é a maneira que você terá que ser, o profeta diz. Então, quando diz assim, Mombrano diz assim, quando a Bíblia diz assim, necessário você nascer de novo, soa como uma imposição. Mas ele diz que não é uma posição. Mas se você quiser o reino dos céus, você vai ter que nascer de novo. São João capítulo 3. Necessário você nascer de novo. Porque ele diz, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não entrará, não verá o reino dos céus. Mombrano diz que soa como uma imposição, mas não é uma imposição. Mas se quiseres o reino dos céus, vai ter que buscar um novo nascimento. Então, o que o Mombrana fala aqui é uma imposição. Quando você diz assim, tem, é uma imposição, porque tem que fazer. Ele diz, esta é a maneira, você terá que ser. Sim, você terá que ser. Sim, ele repete 2 vezes. Você terá que ser um com ele, até que a mente que estava em Cristo esteja em vós. Amém? Então Cristo, a sua própria mente em você, reconhecerá cada palavra que ele escreveu. Isto foi feito nos apóstolos, corretamente dividindo a Escritura, qual é a verdade, vem o Espírito Santo. E isto é a verdade. Então ele será testemunha disso, trazendo o mesmo sinal que ele deu a Moisés, o mesmo sinal que ele deu a Abraão, o mesmo sinal que ele fez por Cristo, o mesmo sinal que ele fez por Paulo. Veja, e estamos no fim do tempo. E ele disse que isto seria, e estamos no fim do tempo. A igreja, quando ele fala que a igreja, com letra maiúscula, a noiva, coletivamente está se ajuntando em uma união. Uma união. Um aqui, um ali, se preparando. Então, essa união é invisível. Um aqui, o profeta diz um aqui,
ali eles estão se preparando. E ele disse: haverá 2 no campo, eu tomarei 1. Veja, 2 no campo. Isto é durante o dia, na colheita. E eu tomarei 1, deixarei 1. E haverá 2 numa cama, do outro lado do mundo. Quer dizer, um lado aqui é dia, outro lado é noite. E eu tomarei 1, deixarei 1, na vinda do Filho do Homem. E isso está tão iminente, está tão perto, diz o profeta. Ele diz, no parágrafo 213, não, Adão, deixe-me gritar para você. Não ouça a mentira do diabo mais, fique com a palavra de Deus. É assim diz o Senhor, fique com a palavra. Se separar disso é romper seu companheirismo com Deus, a unidade de Deus pelo Espírito Santo. Então, se você diz que tem o Espírito Santo e isso não está de acordo com a palavra, então você não está unido com Deus. Por isso nós obedecemos a palavra. Onde ele disse o batismo, nós vamos fazendo do jeito que ele falou. Quando ele diz a ceia, nós fazemos do jeito que ele falou. Quando ele diz santidade, nós vamos do jeito que ele falou. Veja. E quando o Espírito que você tem concorda com esta palavra e manifesta esta palavra e faz o poder dessa palavra agir da mesma forma que isto agiu ali. E vamos dizer isto junto. E a congregação diz unidade. Vamos dizer unidade. Amém? Então vamos repetir o que o profeta diz. Unidade com Deus é ter o Espírito de Deus em você, concordando com a palavra, toda a palavra, e fazer isto manifesto em poder. Aleluia, louvado seja Deus. Então unidade é isto. É concordar com a palavra de Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vive, posso ter no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Querido Pai Celestial, bendito seja Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai eterno de misericórdia, eis-nos aqui, Pai, mais uma vez. Estamos gratos a Ti, Pai, pelo Teu Espírito, pela palavra. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor abriu nossos olhos para ver o Teu santo Evangelho, para crer na mensagem da cruz, para crer no plano salvífico de Deus para esse dia. Senhor eterno de misericórdia, nós aceitamos a Ti como único e suficiente Salvador de nossas almas, como Deus poderoso, aquele que cura as enfermidades, aquele que sara as feridas, aquele que traz para nós vida eterna, aquele que traz o perdão de nossos erros, nossas falhas, aquele que tem aceitado a nós na expiação. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai eterno, assim cremos, Senhor, nesta noite, meu Pai, que tudo é possível que crê. E crendo nesta hora, Pai, nós vamos em busca daquilo que é nosso, Pai. Nós queremos essa unidade, Senhor, contigo, Pai. Essa unidade na palavra, essa unidade entre nós, Senhor,
crendo nesta verdade, Senhor, ó Deus, e não olhando para as vozes fora desse mundo, mas nós estamos firmados na promessa, estamos olhando para o Calvário, estamos olhando para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé. Pai, que a tua palavra não volte vazia, mas nós estejamos unidos nesse corpo de crentes, ó Pai, aqui lutando, Senhor, cada dia, Senhor, de homens e mulheres e jovens, crianças, Pai, de anciãos que têm apoiado esta causa, que têm lutado como filhos de Deus, ó Pai eterno de misericórdia, e cada um com seus dízimos, com suas ofertas, Pai, com sua participação, com sua presença no culto, com sua adoração, ó Deus, nós fazemos parte, Senhor, desse corpo de crentes aqui nessa cidade, reunidos aqui em torno da palavra, Pai, ó Deus eterno, nós pedimos, Senhor, que as bênçãos celestiais sejam derramadas sobre nós, que o poder da cura do Espírito Santo possa vir para curar as enfermidades, para trazer solução para os problemas, para as causas impossíveis, ó Pai, para trazer libertação total em nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, manifesta o teu poder, Senhor, ó Pai, faça-nos crentes virtuosos, Senhor, com temor de Deus em nossos corações, renunciando todo mundanismo, tudo que não te agrada, Pai, recebendo mais do teu Espírito, ó Deus eterno, para termos essa unidade com Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que essa presença santa, Senhor, esteja em nossa vida, que esse doce amor do Espírito Santo, ó Pai, inunde a nossa alma e nossos corações. Nós não queremos viver na discórdia, Pai, mas queremos estar unidos em Cristo, unidos em amor cristão, ó Pai. Cada família esteja unida em amor cristão. Que o Senhor desfaça toda inimizade, desfaça toda discórdia, Pai. Desfaça, Senhor, ó Deus, tudo, Senhor, que atrapalha nosso crescimento espiritual. E nós possamos, em amor cristão, ó Deus, renunciar a nós mesmos, ó Pai. Vencer a nós mesmos, Senhor, e carregar a nossa cruz que o Senhor tem nos dado. Ó Deus eterno de misericórdia, tudo entregamos em Tuas mãos, confiando no Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajudará, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Pai. Ó Deus, no trabalho, o Senhor possa livrar Teus filhos, Tuas filhas, Senhor, guardando do acidente, do perigo, do mal, nos livrando desse vírus, dessa praga maligna. Está repreendido pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, que nós estejamos debaixo dessa promessa, imunizados pelo Espírito Santo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, despeça o Teu povo em paz e guarda sobre o Teu manto de misericórdia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus os guarde, amém? Tem um pedido de oração aqui, a irmã Dalton, pede oração por sua nora que fará um teste no Detran, amém? Vamos orar, é a Ariete, vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos por esta vida, meu Pai, que precisa, Senhor, de um alento, de um conforto da parte de Deus, assim como nós sabemos que todas as coisas são para Ele, por Ele, para Ele, e nada acontece por um acaso, e tudo é pela Tua permissão, ó Pai. O Senhor lhe dê graça, se ela realmente precisa, Senhor, de dirigir, ó Pai, para os seus afazeres, o Senhor dê graça, o Senhor usa de misericórdia, Pai, possa ajudar ela nessa causa, nessa tarefa. Nós entregamos essa causa, Pai, em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus, amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus te acompanhe hoje até que Ele venha, até quarta-feira, culto de oração, se assim Deus permitir. Deus abençoe cada um.